Aleluia. Eu gostaria de pregar nessa manhã sobre o tema Dias de Angústias. O profeta Jeremias, conhecemos como um dos maiores profetas da Bíblia, e não é à toa, ele tem um dos maiores escritos da Bíblia Sagrada. Mas ele não é considerado um profeta maior de tamanho, mas é considerado um profeta maior pela quantidade de profecias que ele escreveu. Mas ele se espelhou num profeta menor do que ele, de escrito, mas um profeta poderoso em palavras, que foi Sofonias. Jeremias, ele vai surgir na história, no reinado do rei Josias. Antes de Josias, reinou sobre Israel um rei chamado Amon. Antes de Amon, reinou um rei chamado Manassés, que foi avô de Josias. Antes de Manassés, reinou um rei por nome de Ezequias, que nós vamos conhecer como o rei que orou e Deus acrescentou sobre ele 15 anos de vida. Esse rei foi-se profetizado em seu tempo através do profeta Isaías. Isaías este que vai ser morto pelo filho de Ezequias, Manassés. E depois que Manassés morre com 60 anos de reinado, entra Amon no reinado. Amon reina apenas 3 anos e morre. E quando Amon morre, Josias assume o reinado com 8 anos de idade. E Josias estava reinando por cerca de 639 a.C. E quando Josias estava no 8º ano do seu reinado, nasce o profeta Jeremias. O profeta Jeremias vai nascer num tempo a qual Deus já estava estabelecendo uma mudança na atmosfera de Israel. Bem é que nós sabemos, Israel depois de Salomão se perde, se corrompe, e poucos reis depois de Salomão, depois de Davi, vão se voltar a Deus. Um deles foi Josias. Josias, pela Bíblia, é chamado como o maior rei da história. A Bíblia vai colocar Josias como um rei maior do que Davi, maior que Salomão e maior do que todos aqueles que passaram depois e antes dele. Ele foi maior em tudo. Primeiro porque começa a reinar com pouca idade. Apenas com 8 anos ele sobe no trono, herdando uma herança do seu pai Amon, que herdou do seu pai Manassés. Para você ter ideia, quem foi Manassés? Manassés foi o pior rei da história de Israel. Por causa de Manassés que Israel vai para o exílio babilônico. É por causa de Manassés que Deus não perdoa o pecado do povo. Manassés foi tão terrível que ele sacrificou o seu filho a Mamon, o seu filho a Moloque. Ele colocou o seu filho recém-nascido nos braços quentes de Moloque e o sacrificou ao rei, ou o sacrificou a esse Deus. O povo de Israel sacrificavam, eles tinham filhos destinados a sacrifício naquela época. O sangue dessas crianças escorriam por dentro de Israel. Tamanha era o pecado daquele povo que Deus levanta Josias. Josias foi o único rei profetizado na Bíblia com um nome. Deus disse: levantarei eu, um homem, um rei, por nome de Josias. E esse menino com 8 anos começa a reinar. No 8º ano do seu reinado nasce Jeremias. Em 621 a.C. é quando se inicia-se o primeiro mover de avivamento. 4 anos antes dessa data, Deus chama o profeta Jeremias e começa a história do capítulo 1 do livro de Jeremias. Quando Deus chama ele, dizendo: Jeremias, te levantei por profeta. E Jeremias vai dizer a famosa frase que nós conhecemos: Senhor, eu não passo de uma criança. Bem verdade é, ele tinha 13 anos de idade nessa época. E com 13 anos de idade, Deus olha para um menino, filho de Ilquias, que veio da cidade de Ananote. Não é o Ilquias que começa a reforma com Josias, mas é o Ilquias que Salomão manda para um exílio em Ananote. O pai dele havia sido expulso do serviço do templo. Mas Deus olha para Ananote e escolhe esse menino agora com 13 anos e vai dizer assim para ele: eu te chamei como profeta e tu se levantarás e profetizarás em Israel. E Deus ainda complementa dizendo: não digas que tu és uma criança, porque quem te escolheu fui eu, ainda quando você estava no ventre da tua mãe, informe, pequeno e vazio. Eu já havia te amado naquele lugar. Deus é um Deus que nos escolhe quando nós mesmos não confiamos em nós. Quando nós mesmos não acreditamos em nós, é que Deus nos escolhe.
Quando nós ainda não sabemos o que é pecado, quando nós ainda não sabemos o que é certo e o que é errado, ali Deus já nos amou. Deus é aquele que ama a humanidade muito antes da humanidade surgir. Assim como aconteceu com Jeremias. Mas na época de Jeremias, ou na época em que ele começa a profetizar, quem é que comandava o mundo antigo? Era Nínive, eram os assírios. E nessa época, a Babilônia começa a se levantar através de Nabopolassar. Esse homem com grande poder, e a Bíblia vai dizer que depois o seu filho Nabucodonosor foi um instrumento na mão de Deus para ferir e oprimir as nações. Esse homem começa a tomar poder. Esse homem começa a dominar todo o mundo antigo, até dominar a Síria. E quando a Síria é dominada, no meio dessa guerra entre Babilônia e entre a Síria, o faraó Neco resolve marchar para a Palestina, porque ele sabia que era uma questão de tempo até Nabucodonosor invadir o Egito. E ele vai para a Palestina guerrear contra quem? Contra Israel. E no Vale do Meguido, Josias vai ao encontro de Neco para guerrear contra Neco. E aos 31 anos de idade, Josias morre no campo de batalha. E por que Josias morre no campo de batalha? Se ele era um rei tão bom? Porque Deus havia dito a Josias: eu vou levar o povo para o exílio, mas devido à tua fidelidade, tu não verás essa desgraça acontecer. Eu vou te tirar antes do tempo da terra. E com 31 anos de idade, Deus recolhe Josias. E quando Deus recolhe Josias, assenta no trono seu filho Joaquim. Joaquim fica 3 meses no trono e Neco deporta para o Egito. E coloca o seu irmão Jeoaquim no lugar. Porque ele era mais fácil de se manipular, apesar de ser o irmão mais velho. E esse Jeoaquim fica ali no reinado de Israel por um período, e Jeremias começa a profetizar nessa época. E Jeremias ganha destaque na época de Josias ainda, quando começa a pregar a lei. Lá em Jeremias capítulo 11, verso 1 a 8, vai dizer que Jeremias pregava a lei que havia sido encontrado através de Josias no templo escondido, que o seu pai Manassés havia escondido. Então todos já sabiam que Jeremias tinha um ministério profético. Mas na época de Jeoaquim é que ele começa a dizer profecias, oráculos contra o povo. Jeremias não era aquele que trazia uma palavra suave. Jeremias não era aquele que trazia uma palavra mansa. Jeremias, pelo contrário, ele sobe na porta do templo e vai dizer assim: vocês confiam no templo que Deus deu a Salomão, que esse templo irá livrar vocês da mão dos inimigos, mas eu digo, esse templo será destruído, assim como foi o templo de Siló. E quando Jeremias, na porta do templo, virado para o norte, profetiza dizendo que Deus iria destruir a Israel, contra ele tinha mais ou menos cerca de 50 falsos profetas que massageavam o ego do rei, dizendo: não, você não será destruído, Deus é conosco, nós temos o templo a nosso favor, nós temos os sacrifícios diários a nosso favor. E no meio desses falsos profetas, levanta um, que o pai dele havia sido expulso para Ananote, e começa a profetizar dizendo: vocês serão destruídos, esse templo será destruído. O povo não aceita essa profecia, e começa a procurar meios para matar o profeta. Porque é assim, quando levanta-se alguém com uma profecia, ou com uma palavra diferente da que está sendo pregada no nosso templo, as pessoas procuram imediatamente matar, afogar, abafar esse profeta. Paulo vai dizer que nos últimos dias as pessoas procurariam mestres que acariciariam os seus ouvidos, fariam coceirinha nos seus ouvidos. Porque ninguém quer ouvir que Deus traria juízo. Ninguém quer ouvir que Deus traria punição a eles. Então eles começam a buscar meios para matar o profeta. Mas o profeta está direcionado por uma palavra, ele sabe quem o chamou. E diante dessa situação caótica, Jeoaquim é morto. E sobe no seu lugar o seu filho Jeoacás. E Jeoacás, ele vai ser dominado pela Babilônia. Ele vai ser um vassalo da Babilônia. A Babilônia ataca o Egito, perde muitos soldados e precisa se reagrupar. E eles retornam então para a Babilônia, para reagrupar tropas e voltar a atacar de novo o Egito.
nesse retorno de tropas, Jeoacás havia tomado um golpe muito duro da Babilônia, porque nesse período, cerca de 598 a.C., a Babilônia já havia invadido Israel e tirado de Jeoacás os seus líderes. E nessa primeira invasão da Babilônia, eles não destroem a cidade, eles não derrubam os muros, eles não matam os habitantes de Jerusalém. O que eles fazem? Eles pegam os líderes, as cabeças pensantes e os meninos prodígios e arrancam de Israel. E leva cativo para a Babilônia essa classe de pessoas. Dentre elas está Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. E quando é arrancado do povo toda a cabeça pensante deles, Jeoacás levanta novos líderes, porque ele precisa de uma liderança. Mas esses líderes já não tinham mais a sabedoria daqueles que foram. Já não tinham mais o contato com Deus como tinha Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. E esses homens agora começam a aconselhar Jeoacás para que Jeoacás se revoltasse contra a Babilônia, unindo-se ao Egito. A primeira vez que eles tentaram unir-se ao Egito foi com Jeoaquim e deu errado. E Jeremias se levanta nesse período e diz: não faça isso, submeta-se à Babilônia, porque se você se rebelar contra eles, você vai morrer. Ele não ouviu. E o que ele fez? Se uniu com o Egito contra a Babilônia. E o que aconteceu? A Babilônia cerca Israel. A Babilônia derrota o Egito. Mas antes de tudo isso acontecer, Jeremias sobe para o pórtico do templo de novo, para trazer mais uma profecia, a profecia do capítulo 19 de Jeremias. Essa profecia, ela vai falar acerca de como Deus iria quebrar Israel. E a parábola é conhecida como a parábola da botija. E dentre os falsos profetas que acariciavam a ideia do rei, dentre os falsos profetas que diziam que o rei queria ouvir, estava um homem chamado Passur. Esse homem, ele era como que um presidente do templo. Abaixo do sumo sacerdote, era ele quem mandava, era ele quem dava as regras. Jeremias sobe na porta virada para o norte, e ele começa a profetizar. E a profecia dele era: Deus irá quebrar Israel como se quebra um vaso. Deus irá moer Israel como um fabricante de vaso faz com o vaso que quebrou, que trincou. Ele quebra e ele molda de novo. Mas os falsos profetas estavam dizendo: Deus é com essa nação. Passur sobe a escadaria. Enquanto Jeremias está profetizando, eles bufeteiam o rosto do profeta. Junta o profeta pelo cabelo e arrasta ele até um tronco. Amarra o profeta nesse tronco. Não era um tronco convencional. Não era um tronco que nós nos amarrávamos, que as pessoas se amarravam de pé. Não, ele era um tronco curvado, onde se apoiava-se a parte de trás da pessoa para que ela não dobrasse os joelhos, e a amarrava agachado como eu estou. Os braços eram amarrados em volta do tronco e a pessoa ficava assim. Porque a intenção era que ela começasse a ter câimbras e não conseguisse se recuperar delas. E ali, na frente de todo o povo que estava ouvindo o profeta dizer em nome de Deus, ele bate em Jeremias, como os açoites que Jesus levou no templo. Mas Jesus levou 39, Paulo tomou 39, Jeremias tomou 40 chibatadas. Ele apanhou na frente de todos. Ele foi humilhado na frente de todos. Mas eu te pergunto, Jeremias estava ali amando de quem? Amando de Deus. Quem foi que deu a profecia para Jeremias? Foi Deus. Jeremias estava debaixo de uma palavra, sim ou não? Mas agora Jeremias está sendo ridicularizado diante de todos. Pense você comigo, você está ouvindo Jeremias profetizar. Você vê a autoridade do templo subindo, batendo no rosto do profeta, amarrando ele e chicoteando ele.
qual era a primeira coisa que passaria na nossa cabeça? Será que Deus está com o profeta mesmo? Se Deus está com ele, Deus o livraria? Se Deus está com ele, o sacerdote não faria isso que está fazendo? As pessoas começaram, digo eu, não diz a Bíblia, penso eu, porque eu pensaria igual, de que talvez a palavra na boca do profeta não fosse Deus. E ele apanha na frente de todos, e aquele homem o deixa lá amarrado. Mas escute, quando uma pessoa ia ser açoitada, ela não era açoitada de roupa. As roupas dela eram arrancadas, e ela ficava nu, diante de todo o povo. Se é vergonha para nós hoje andar nu pela rua, imagine na época de Jeremias o que era ficar nu diante do povo. E agora o povo está vendo o profeta apanhar. E depois que ele apanha, o pastor deixa ele ali até o outro dia. E vai embora. E quando a noite cai, quando ninguém mais está ali ridicularizando o profeta, acredito eu que quando as dores de cãibra já eram terríveis, o profeta recita o texto a qual lemos no início. E agora eu começo a pregar. Ele vai dizer assim: seduziste-me, Senhor, e seduzido fiquei. Em algumas traduções, iludiste-me, Senhor, e iludido fiquei. Mais forte fostes do que eu e prevalecestes. Todos eles zombam de mim agora. Pois sempre que falo, grito e clamo, violência e destruição. Porque se tornou a palavra do Senhor um opróbrio para mim, e um lidíbrio o todo dia. Agora é um profeta que antes sobe para profetizar na confiança e na fé em um Deus todo-poderoso. Mas depois da humilhação, depois de apanhar diante de todos e se tornar escárnio, a fé já não é mais a mesma. Agora é um homem com o coração quebrado. É um homem humilhado que olha para o céu e começa a falar: Deus, tu me enganastes. Porque é isso que ele está dizendo. O Senhor, quando me chamou, me disse que eu seria profeta às nações, mas não me disse que eu seria humilhado como eu estou sendo. Você acha que Jeremias, nesse processo, ele não perguntou: por que Deus não me livrou desse escárnio? Você acha que na escuridão da noite, em que está só o profeta e os seus pensamentos, ele não se perguntou: será que eu estou no caminho certo? Você acha que ele não se perguntou: será que Deus realmente me chamou para esse chamado? Será que realmente foi Deus quem falou comigo naquele dia, quando eu tinha 13 anos de idade? Você acha que na escuridão da noite ele não disse: por que é que o Senhor me abandonou? Você acha que ele não indagou a Deus dizendo: eu estava fazendo a tua vontade, por que tu permitistes isso? Porque nós pensamos que porque estamos debaixo de uma palavra, nós não passaríamos por dificuldade. Porque estamos debaixo de uma palavra, não passaríamos por humilhações. Porque estamos debaixo de uma palavra, não seremos açoitados pelos nossos inimigos. Pensamos que porque estamos debaixo de uma palavra, seria fácil a nossa vida com Deus. Quantos de nós não somos humilhados todos os dias? Quantos de nós não somos açoitados no decorrer da vida? Açoites que ferem a nossa alma. Açoites que ferem a nossa fé. Açoites que quebram a nossa perna e nos faz caminhar com lentidão na presença de Deus. Será que quando ele estava com as costas abertas e cheio de feridas e cãibras, ele não olhou para o céu e perguntou: Senhor, será que tu me amas? Será que naquele momento ele não se perguntou se ele não estava em pecado? Senhor, eu pequei contra ti. Porque nós atribuímos as nossas vidas complicadas a coisas que nós fazemos, e muitas vezes é só a vida sendo vida. É só o curso da vida seguindo o curso da vida.
Sinto a presença de Deus nesse lugar. Porque é justamente na dor que nós começamos a questionar o que somos para Deus e o que Deus é para nós. É difícil para um crente, é difícil para um ser humano conviver com dor. Carregar a dor para nós é muito difícil. Porque nós não fomos criados para a dor. Quando Deus nos criou no Éden, Ele nos criou para a vida. Mas o pecado entrou no mundo e destruiu tudo aquilo de perfeito que Deus havia criado. Eu estou aqui hoje para pregar para pessoas que foram humilhadas fazendo a vontade de Deus. Que já desistiram de ministérios por decepção na caminhada. É para essas pessoas que eu estou pregando. Que hoje, quando o pastor pergunta, fulano, assume tal ministério. Não, pastor, eu estou muito machucado. Fulano, faça isso. Me ajude nisso. Não, pastor. Eu já fui muito perseguido por isso. Não, pastor. Me deixa quietinho lá no banco da igreja mesmo. Lá no fundinho. Eu já fui muito machucado. É para você que eu estou pregando nessa manhã. Eu estou pregando para pessoas aqui que hoje vêm para a igreja apenas para preencher a agenda do domingo. E não porque desistiu de Deus, mas porque desistiu da fé em Deus. E eu te entendo. Jeremias está nos ensinando que devemos entender essas situações. A vida não é fácil para todo mundo. Nem todo mundo nasce num berço de ouro. Nem todo mundo nasce numa família perfeita. Família é uma coisa que nós não escolhemos, ela simplesmente vem. Tem coisas na nossa vida que nós não escolhemos passar, mas temos que passar. Permita-me continuar a história agora, mas focando na vida de um outro profeta. Esse profeta que acabamos de ver, é um profeta que seguiu a palavra de Deus e pagou um preço por ela. Mas não para nele. Tem um outro profeta que também está no exílio, que também foi levado cativo. Mas ao contrário de Jeremias, quando a Babilônia invade na segunda invasão, matam aqueles que já estão velhos e que não servem mais para o trabalho pesado. E levam os jovens cativos à Babilônia. Levam os fortes cativos à Babilônia. E dentre essa leva está um homem chamado Ezequiel. Ezequiel provavelmente viu seus pais serem assassinados. Viu a sua família ser diluída. Esses escravos agora, diferente dos primeiros, foram levados, amarrados e arrastados pelo deserto. Todos eles nus, sem roupa, sem orgulho, sem status. Ezequiel era filho de sacerdote, vestia a roupa sacerdotal. Agora é um escravo amarrado a correntes, arrastado para uma terra que não é dele. Nessa terra, ele conhece uma mulher e casa-se com ela para constituir família. Nessa terra, na beira do rio Quebar, fazendo tijolos, Deus dá a ele uma das visões mais complexais da Bíblia. Ele enxerga um trono grandioso. Esse trono não tinha rodas. Esse trono tinha como que pilares que giravam. Acima desse trono tinham seres com 4 faces. Face de homem, de leão, de touro e de águia. Com 6 asas, 2 cobriam os pés, 2 o rosto e 2 voavam. Esses seres estavam amarrados ao trono de Deus. Nesse trono tinha um ser gigantesco. E conforme os seres viventes se moviam, o trono se movia também. E não para por aí. Os teólogos vão dizer que Ezequiel era um bêbado, era um doido, um lunático, pelo nível de profecia que ele descrevia.
E ele não era só um profeta de descrever coisas doidas e incomuns. Ele era um profeta que vivia as suas profecias. Uma vez, ele dormiu somente do lado esquerdo do corpo por 365 dias, para descrever um sentimento de Deus para o povo. Uma vez ele cortou metade, ele raspou metade da cabeça, e na outra metade ele tacou fogo, para demonstrar ao povo uma palavra que Deus havia dado à nação. Ezequiel, ele era diferente de outros profetas, mas um dia, ele está profetizando e Deus diz uma coisa para ele que eu e você talvez não gostaríamos de ouvir. Deus alguma vez te disse que arrancaria o deleite dos teus olhos? Deus alguma vez te disse que arrancaria de você o seu bem mais precioso? Deus alguma vez pediu para você, ou arrancou de você, aquilo que você mais amava na vida? Quando Ezequiel tinha essas visões perturbadoras, era para a esposa dele que ele corria. Depois de profetizar e o povo não aceitar a sua profecia, era para o colo da sua amada que ele corria, que ele se deleitava. Aí surge Ezequiel capítulo 24, verso 16. Olha o que diz: filho de um homem, com um golpe estou para tirar de você o prazer dos seus olhos. Contudo, não lamente, nem chore, nem derrame nenhuma lágrima. Verso 17. Geme, porém, em silêncio. Não faças lamentações pelos mortos. Ata na cabeça o teu turbante e mete nos teus pés os sapatos. Não cubra os teus lábios e não comas o pão dos homens. Verso 18. Assim falei de manhã ao povo, e à tarde minha mulher morreu. No dia seguinte, fiz o que me havia ordenado. Ezequiel estava profetizando de manhã. A sequência do texto nos faz entender que a mulher não estava doente. Foi um golpe único, o que quer dizer que do nada, Deus a levou. Era a única coisa que aquele homem tinha. Ele não tinha mais pai, mais mãe, ele não tinha mais ninguém, ele só tinha a esposa. Que a Bíblia descreve, e esse é um momento único em que você vai ver Ezequiel transmitir sentimento. Ele sempre foi um profeta muito duro e muito frio, mas aqui, ele vai descrever a mulher dele como o prazer dos seus olhos. Enquanto ele profetizava, Deus a levou. Ela morre, e Ezequiel agora está proibido de chorar, lamentar e enlutar-se. Ele precisa viver com a dor de perder a maior joia da sua vida, e agora ele não pode nem sequer viver o luto dela. Você tem noção do que eu estou dizendo aqui? Deus vai dar um conselho a ele dizendo: gema, mas em silêncio. Quantos aqui já tiveram que segurar o choro para que ninguém visse a sua dor? Eu estou pregando para pessoas aqui que já teve que engolir o sentimento de choro e de angústia, e teve que gemer em silêncio, para que os filhos não vissem, para que o marido não percebesse, para que a esposa não percebesse a angústia que está dentro do teu peito. Esse era o Ezequiel. Ou você acha que de noite, quando ninguém estava vendo, ele não caiu de joelhos, e não gemeu, e não gritou internamente a dor de Deus ter arrancado dele o bem mais precioso da vida dele? Quantos aqui já não entraram no chuveiro, ligaram a água, sentaram no chão do banheiro e choraram? Onde ninguém está vendo, onde ninguém pode perceber. Até porque
Todos que saem do chuveiro saem com os olhos vermelhos. Então ninguém pode dizer que estava chorando, mas sim que estava numa água muito quente. Não é? É para você que eu vim pregar nessa manhã. É para você que pensa que Deus esqueceu de você. É para você que pensa que Deus desistiu da tua vida. Que Deus desistiu da tua história. Para você que já teve que engolir o choro muitas vezes para que ninguém percebesse a tua angústia e o teu sofrimento. É para você que eu estou pregando nessa manhã. Ezequiel, com lágrimas nos olhos, mas sem ninguém perceber. Imagino eu. Não diz a Bíblia, tá? Que Ezequiel colocou um CD da Lauriette para tocar. Ele começou a cantar com ela a seguinte letra: ainda que para te servir, Senhor, eu tenha que chorar, te servirei, porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes eu não consigo nem falar. Logo as lágrimas nos meus olhos vêm molhar, como um sinal de que tu estás nesse lugar. Quantos aqui com lágrimas nos olhos poderiam expressar um louvor como esse? Quantos depois de perder a pessoa mais importante da sua vida poderiam olhar para o céu e dizer: sofrer contigo é bem melhor do que errar. Ser crente é saber lidar com feridas. Ser crente é saber lidar com decepções. Ser crente é saber que tem um Deus no céu que tira o fardo, alivia o fardo, mas não te impede de passar por ele. Deixa eu te dizer algumas coisas para que você entenda o que eu estou dizendo aqui. Você pensa que quando Daniel foi pego para ser jogado na cova, ele já sabia que o leão não ia comer ele? Quantos aqui já tiveram uma experiência de quase morte? Que você sabe que você vai morrer e de repente Deus te livra. Eu passei por isso no Brasil, pilotando moto. Um carro cruza à minha frente e naquele momento eu tive uma adrenalina de morte, que se eu batesse naquele carro era tchau para mim. Na hora que o carro passa e eu saio com vida, o meu corpo inteiro tremia. Parecia que o meu coração ia sair pela boca. Eu não conseguia raciocinar para ligar a moto de novo. O seu corpo parece que ele tem um desligue de adrenalina. Você acha que Daniel não teve a mesma sensação quando foi jogado na cova? Deus livrou ele da sensação? Não, Deus livrou ele da morte. Mas não da situação de morte. Sadraque, Mesaque e Abednego é jogado dentro da fornalha. Vocês pensam na cabeça de vocês que eles já sabiam que a fornalha não queimaria eles? Não. Quando eles são jogados, imagino eu que eles fecham os olhos e já pensam: vou acordar na glória. De repente, estão no meio do fogo e o fogo não pega neles. O que é isso? Isso é Deus livrando da situação. Na situação, perdão, não da situação. Deus não vai te livrar de coisas que irão acontecer, Deus vai te livrar na situação. É ali que a nossa fé é alimentada. É ali que a nossa fé é estruturada. Alguma vez, você que me ouve, já não teve que sorrir sem querer sorrir? Esse era Ezequiel. Alguma vez, você que me ouve, não teve que engolir o choro para fortalecer alguém? Esse era Ezequiel. Alguma vez você já não teve que fingir uma falsa alegria para esconder a sua tristeza? Esse é Ezequiel. Deus já tirou alguém de você que te causou traumas que ainda sangra?
Deus já levou de diante de você a alegria dos teus olhos. Deus já tirou de você o deleite da tua alma. Se alguma dessas coisas aconteceu com você, parabéns. Você é o Ezequiel da nossa época. Você é o Ezequiel do nosso tempo. Eu sei que há pessoas aqui que estão me ouvindo e dizendo: pastor, mas eu estou quase esmorecendo. Sabe qual é o significado do nome de Ezequiel? Deus fortalece. Ezequiel significa Deus fortalece. Eu acredito que quando Deus arranca a esposa da vida dele, que eu acredito que ele já tinha uma lista para falar: Senhor, olha só, eu vi os meus pais serem mortos pela mão de babilônico. Eu fui arrastado pelo deserto nu, como um escravo. Eu faço tijolos todos os dias para a Babilônia. Eu só tinha ela e o Senhor me levou. Eu imagino Deus dizendo e falando assim: qual é o teu nome? E ele é Ezequiel. E Deus dizendo para ele: então fique firme, porque quem te dá força sou eu. Fique firme, porque quem te sustenta sou eu. E agora eu vou te dar uma injeção de ânimo. Filipenses capítulo 4, verso 13 vai dizer assim: todas as coisas posso naquele que me fortalece. Isaías 41, 10 vai dizer assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Eu poderia só ler esse versículo e ir embora, mas permita-me te chamar a atenção para duas coisas. Deus vai dizer assim: não te assombres e não temas. Não são palavras iguais. Temer é ter medo, assombrar é viver como uma pessoa com síndrome do pânico. É aquele que tem medo de olhar do lado, é aquele que se assusta com alguma coisa. Deus está dizendo assim: não tenha medo e não se assuste com nada, porque eu sou o teu Deus. Eu sou o teu Deus. Salmos 28, verso 7. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele confio o meu coração. E fui socorrido pelo que o meu coração salta de prazer. E com o meu cântico o louvarei. Josué capítulo 1, verso 9. Não te mandei eu? Esforça-te. Tem de bom ânimo, não te atemorize, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. Esse é o Deus que nós servimos. Infelizmente a vida ela é difícil. A vida nos traz situações que nós não esperamos por ela. Mas Deus é aquele que também nos dá o direcionamento: não temas, porque eu sou contigo. Israel estava numa idolatria terrível. O povo bailando para Baal trazer chuva. O céu estava nublado naquele dia, não diz a Bíblia, eu estou dizendo, ok? O céu estava nublado naquele dia. Sobe um homem vestido com pele de carneiro no topo de um monte, olha para aquele povo pagão, idólatra, e diz: sobre a minha palavra, não choverás mais em Israel. As nuvens que estavam no céu se dissipam, o sol começa a raiar, e a dança não deu certo. Esse homem é Elias. Esse homem, depois de dizer: sobre a minha palavra não vai chover mais, ele desce do monte, vê o céu se abrindo e as nuvens sumindo. E no pé do monte alguém diz para ele assim: Jezabel disse que vai te matar, pela profecia que você dissestes agora. Esse homem sai andando pelo deserto, senta debaixo de um zimbro e diz assim: ele entrou no deserto caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro. 1 Reis 19, 4. E pediu para si a morte, dizendo: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Quem é esse homem? Elias. Quando a Bíblia vai dizer acerca da profecia, quem é o homem do exemplo? Elias. Esse homem fez descer fogo do céu e matar homens e mais homens. Esse homem é a representação da profecia do Antigo Testamento. Ele disse que sobre a palavra dele não ia chover mais, e as nuvens foram embora. Esse homem agora está debaixo de um zimbro dizendo assim:
Senhor, leva a minha vida. Porque uma mulher endemoniada disse para ele que mataria ele. Sabe o que é isso aqui? Depressão. Ele estava depressivo. Porque somos homens de Deus, pensamos que nunca passaremos por isso? Porque somos homens e mulheres de Deus, pensamos que nunca nos entristeceríamos a ponto de pedir a morte? Esse é Elias. Esse é o maior profeta do Antigo Testamento, agora debaixo de um zimbro, dizendo: Deus, mata-me, porque eu não quero viver mais. A vida não é fácil para ninguém. A vida não é mar de rosas. Eu sei que eu estou dizendo aqui para pessoas muito mais experientes do que eu, e sabem do que eu estou dizendo. Mas não devemos atribuir a Deus as maledicências da vida, porque Deus é aquele que vai no caminho nos livrando das maledicências. Mas as coisas que colhemos em vida são coisas que plantamos. E o que nós não plantamos, a humanidade plantou. Mas Jesus veio para nos livrar nas situações, aliviando o nosso fardo, porque Ele não prometeu para nós que nós não passaríamos dificuldade. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Na Bíblia, Heresias capítulo 2 vai dizer: vós também vencereis. Não está na Bíblia, mas entenda porque Jesus disse: eu venci o mundo. Ele está dizendo assim: todo poder e autoridade que está no mundo para oprimir você, eu venci. Se vocês estão em mim, vocês têm poder em mim para vencer o mundo. Jesus é fantástico. E eu vou caminhar para o encerramento. Ouvimos falar de 3 homens, 3 profetas, que tiveram vidas complicadas, difíceis, terríveis. Um foi humilhado em público, o outro perdeu a pessoa mais importante da sua vida, e outro viveu numa depressão a ponto de pedir a morte. Vamos falar de vocês agora, vamos falar de nós agora. Vamos falar dos Elias, dos Jeremias, dos Ezequiéis que estão aqui nessa manhã. Vamos falar de você que orou a Deus, pedindo um filho, se preparou, organizou a sua vida. De repente você se viu grávido, grávida, grávidos o casal, ok? A alegria foi imensa para os dois, vocês ligaram para os seus pais, para as suas famílias, avisou todo mundo, preparou um enxoval. Era uma linda menininha ou um lindo menininho, tudo estava caminhando muito bem. Até que um belo dia, pela manhã, você acorda e um sangramento acontece. E você vai ao banheiro e bum, foi-se embora, um aborto espontâneo. Aquilo que você planejou, aquilo que você buscou em oração, aquilo que você pediu, foi-se embora agora, numa manhã inesperada. E o casal olha para o céu e diz: Deus, tu não prometestes? Essa é a vida de um Ezequiel. E Deus do céu apenas não te responde nada. Não te respondeu exatamente nada. Vamos falar de você que passou pelo mesmo processo da história, de contar aos pais, à família, o nascimento de um filho que se daria. Passou pela alegria, fez o planejamento, montou o quartinho, nasceu a criança. Mas de repente, com 3, 5 anos de idade, a vida decidiu levar embora. Eu vi um vídeo essa semana de um casal que tinha um filho de 3 anos de idade. E o filho contraiu uma bactéria, a bactéria foi para o cérebro do menino de 3 anos de idade e o cérebro dele morreu. Os pais resolveram doar os órgãos do filho para entidades. E um menino recebeu o coração do filho dele e chamaram ele para ouvir o coraçãozinho do filho dele batendo no peito de outra criança.
E no vídeo eu via o pai colocando aquele aparelho dos médicos e colocando no coraçãozinho do menininho. E se derretendo em lágrimas, porque a vida decidiu levar o filho dele embora. Mas presenteou a vida de outro com o coração do filho. Nessas horas nós nos perguntamos onde é que está Deus. Nessas horas nós nos perguntamos onde é que está a justiça de Deus. Porque Deus permite levar a vida, levar uma criança tão cedo, sendo ela pura. Eu vou ser sincero para você, eu não tenho respostas. Eu só sei dizer que a vida, ela é injusta. A vida, ela é triste. A vida, ela é pesada. Mas ela tem outros caminhos. Esse se foi, mas outro viveu. E não sabemos o que vai virar este no futuro, mas pode vir ser um grande pregador, ganhador de muitas almas. Deus tem os seus caminhos e nós não sabemos quais. Vamos falar de você que estava estudando, trabalhando, cheio de sonhos, talvez solteiro, talvez casado, planejando um futuro. Estava tudo organizado, a faculdade já estava programada, já havia passado no vestibular. Era pura alegria, de repente um dia pela manhã você acorda, você mulher descobre um nódulo no seio. O homem um nódulo no corpo. Vai no médico, faz exames e descobre que é um câncer maligno. E agora parece que os planos da vida desmoronaram. Todo o planejamento se foi. São dias de angústias que nós não escolhemos passar, não nos planejamos passar, mas acontecem. E parece que todo plano ruiu, parece que todo projeto se foi. Ezequiel, Deus está te moldando. Jeremias, Deus está te moldando. Elias, Deus está te moldando. É Deus forjando algo em você que você ainda não sabe. É Deus forjando algo em nós que nós ainda não sabemos. Vamos falar de você agora, que nasceu num lar destruído, de pais violentos, de pais viciados em droga, em bebida. Você cresceu vendo seu pai batendo na sua mãe. E hoje não pensa nem em casar. Tem medo de casar e se tornar o que seu pai era. Para você que cresceu sem um abraço de um pai, de uma mãe, para você que cresceu sem afeto de família, e hoje tem dificuldade de se relacionar com Deus, porque Deus é a figura paterna e não teve um pai. É para você que eu estou pregando nessa manhã, para te dizer, existe um Deus que cuida de você. Existe um Deus que te ama, existe um Deus que zela pela tua vida, existe um Deus que separou esse momento para você. Vamos falar de você, que na sua infância foi abusado, abusada. E hoje tem dificuldade de se relacionar. Esse abuso causou traumas irreversíveis em você. Talvez você hoje é viciado em pornografia e tem dificuldade de se libertar dela, porque foi abusado na infância. Isso tem destruído o teu relacionamento com Deus. Talvez você tenha dificuldade de ter uma vida conjugal, porque se lembra do abuso que passou na infância. Isso ainda fere o teu coração. É para você que eu estou pregando nessa manhã. Aleluia. Vamos falar de você que foi traído, traída pela pessoa mais importante da tua vida. Essa traição ainda sangra dentro de você. Vamos falar de você que não esperava uma traição de um melhor amigo, de um cônjuge, de um irmão, de uma irmã.
Mas acontece, é a vida. E aí nós entramos na igreja agora e nós temos dificuldade de se relacionar com Deus, porque nós tivemos uma vida difícil no passado. Mas Deus está dizendo, eu sou o Deus que cura as feridas. Eu sou o Deus que cura as feridas. Eu sou o Deus que apaga o passado. Eu sou o Deus que faço tudo novo. Eu sou o Deus que te escolhi para esse momento. Aleluia, posso ouvir um glória a Deus aí? Aleluia. Vamos falar de você que entrou nesse culto dizendo, é o último culto que eu vou. É a última vez que eu vou à igreja, se Deus não falar comigo eu não volto mais. É para você que eu estou pregando nessa manhã. Porque Deus está dizendo, não vai ser o último. Mas é um de milhares ainda que terá, que acontecerá, que será. Não é o último dia, não é o último culto. Deus te escolheu para esse momento. Eu sei que a vida não é justa. Eu entendo isso. Eu sei que as feridas nem sempre elas são estancadas e elas sangram por anos, eu entendo isso. É por isso que Jeremias disse, Senhor, tu me iludistes. E eu fiquei iludido. É por isso que ele está dizendo a Deus, Deus, tu me enganastes. Quantos de nós já não disse, Senhor, tu me enganastes? Eu fui iludido. Aleluia. Se você em algum momento pensou, Deus, o Senhor não está me vendo. O Senhor não conhece a minha tristeza. O Senhor não se importa com ela. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus não dá coisas grandes para quem não tem marcas. Vou repetir de novo, acho que você não entendeu. Deus não dá coisas grandes para aqueles que não têm marcas. Deus não dá ministério para quem não tem feridas. Deus não revela o profundo para quem não tem história. Deus não caminha com perdedores. Ele faz deles vencedores. Esse é o Deus que você serve. Frederic Nietzsche, ele não é crente, acredito eu, disse: o que não te mata, te fortalece. Se você está aqui hoje, foi porque as feridas que um dia te causaram a vida não te mataram, mas te fortaleceu para chegar aqui. E eu caminho para o encerramento, dizendo, aleluia. Isaías 40, verso 29. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Esse é o Deus que você serve. E cada texto que eu for lendo, eu gostaria que você desse um glória a Deus bem forte aí. Salmo 23, verso 1. O Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Em verdes pastos me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do teu nome. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Sei o que é passar, Filipenses 4,12, sei o que é passar por necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em todas e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou tendo pouco, tudo posso naquele que me fortalece. Salmo 30, verso 1. Pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E eu encerro dizendo, Apocalipse 21, verso 3, e ouvi uma grande voz vinda do trono que dizia, eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com ele habitará e eles serão o teu povo, e Deus mesmo estará com eles, verso 4, ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem lamento, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas, e o que estava sentado sobre o trono disse, eis que faço nova todas as coisas, e acrescentou, escreve porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Aleluia! Se coloque de pé comigo. Grupo de louvor, poderia me ajudar com aquele louvor traduzido que vocês cantaram? Aleluia! Deus é fiel. As feridas serão curadas nessa manhã.
Todas as coisas que aconteceram porque houve pregação da palavra. Avivamentos aconteceram porque houve-se pregação do evangelho. Curas aconteciam antigamente porque pregavam-se sobre curas. Movimentos fortes de poder aconteciam porque pregavam sobre poder. Quando a palavra é pregada, o Espírito se manifesta. Porque Deus não tem compromisso com esse pregador que vos fala. Deus tem compromisso com a palavra. E o que foi pregado aqui hoje foi a palavra dele, não minha.